Olá, meus amigos. Estou aqui trabalhando de casa, como muitos de vocês, evitando sair por causa do surto de coronavírus. Aqui, o centro universitário onde eu dou aula não está tendo não tem aulas presenciais, as escolas públicas também não têm aulas presenciais, muitas igrejas estão fechando as portas na hora do culto, várias medidas estão sendo tomadas. E eu resolvi publicar um novo vídeo extraordinário essa semana para falar do coronavírus. Mas alguém pode perguntar, por que mais um vídeo? Você acabou de publicar um outro essa semana e, aliás, eu introduzi esse outro vídeo dizendo que eu relutei muito a dar uma opinião sobre o coronavírus, porque, como há muitas pessoas falando sobre o assunto, eu temi ser apenas mais um caindo na rede da sistematização do óbvio. Porém, após publicar aquele vídeo e ver quantas pessoas o assistiram, eu resolvi publicar um outro hoje. Por quê? Por causa de um artigo que eu recebi. Você sabe que nós que trabalhamos no mundo acadêmico não podemos nos dar ao luxo de ficar presos apenas a ler coisas da nossa área. Para que haja uma efetiva interdisciplinaridade, uma comunhão ou um diálogo efetivo entre as diferentes áreas do saber, é importante que eu leia artigos também de áreas que não fazem parte da minha formação. Isso é muito bem-vindo no mundo acadêmico atual. É lógico que quando você vai dissertar sobre artigos escritos numa área que não é a sua, você o faz com certas limitações, pois você não é especialista na área. Sendo assim, eu vou falar desse artigo que eu li, mas eu quero apenas deixar bem claro que estou replicando os argumentos do artigo, sem necessariamente falar como um experto no assunto, correto? Esse artigo ele foi publicado num journal, ou numa revista indexada. Para quem talvez não está acostumado com a linguagem do mundo acadêmico, eu peço licença aos demais que já sabem o que significa, para explicar o que é um journal ou uma revista indexada. Quando você tem as publicações acadêmicas, elas devem ser publicadas num periódico indexado, científico, acadêmico. Os de língua inglesa chamam de journals, que não tem nada a ver com jornal de banca. Journal é diferente de jornal de banca. E nós, no Brasil, chamamos de artigo indexado ou revista indexada. Esse artigo, geralmente, ele é escrito com uma linguagem técnica, acadêmica, as notas são técnicas. Eu sou editor de uma revista acadêmica, da Querigma, na área de teologia. Quando nós recebemos um artigo que sempre é submetido através do sistema, você tem que procurar pareceristas cegos. O que são pareceristas cegos? Pessoas daquela área que leem o artigo sem saber quem o escreveu. Por isso são chamados de pareceristas cegos. E somente com o acordo desses dois pareceristas, ou dos peer reviews, ou seja, daqueles pares que leem e fazem as suas reações, é que esse artigo pode ser publicado para a divulgação daquela descoberta no mundo científico. É assim que funciona mais ou menos um artigo científico. Ou seja, ele não é como um artigo publicado numa revista popular, super interessante, Veja, Time, ou qualquer uma dessas aí, vendida numa banca de jornal. Ele tem uma natureza mais específica, mais acadêmica. E foi um artigo dessa natureza mais específica, acadêmica, que caiu nas minhas mãos hoje. Ele foi divulgado num grupo de professores aqui da UNASP, do qual eu faço parte, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E ele foi publicado pela Sociedade Americana de Microbiologia e ele apresenta algumas revisões técnicas da área de clínica microbiológica. E esse artigo, ele está aqui, olha, eu tenho o artigo aberto aqui no meu tablet. Então, hoje muitos artigos científicos, eles são publicados. Eu vou colocar no descritor, inclusive, o link desse artigo que você pode baixar o PDF dele e ler. E eu também estou com ele aberto aqui no meu computador para facilitar a leitura de um ou de outro trecho que eu quero compartilhar com você. O título desse artigo sobre o coronavírus é um título acadêmico, por isso não é um título tão jornalístico. A síndrome do coronavírus da severa crise respiratória como um agente de emergência e reemergência de infecção. O que o articulista, na verdade, são 5 pessoas que assinam, muitos deles chineses. O que eles querem dizer com emergência ou reemergência de infecção? Eles estão alertando que o coronavírus
ele, na verdade, ele traz uma infecção, emerge essa infecção, mas ela pode reemergir, ou seja, ela pode voltar à tona, provocando pandemias, epidemias e outras coisas mais que hoje já fazem até parte do jornalismo diário. Eu vou ler aqui para você o abstract, ou resumo. Todo artigo científico, geralmente, ele tem um abstract, ou um resumo antes mesmo da introdução. Olha o que ele diz aqui. A linguagem é um pouco técnica, mas eu que não sou da área consegui entender e vocês vão entender também. Antes do surgimento do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, ele coloca todas as siglas, em 2003, ou seja, o coronavírus não é algo novo, já surgiu em 2003, apenas 12 outros coronavírus animais ou humanos eram conhecidos. A descoberta desse vírus logo foi seguida pela descoberta da civeta e do bastão SARS, coronavírus, e dos coronavírus humanos, NL63 e HKU1. A vigilância de coronavírus em muitas espécies de animais aumentou o número na lista de coronavírus para pelo menos 36. A natureza explosiva da primeira epidemia de SARS, a alta mortalidade e a sua reemergência transitória 1 ano depois das interrupções econômicas, levaram a uma corrida às pesquisas dos aspectos epidemiológicos, clínicos, patológicos, imunológicos, virológicos e outros aspectos científicos básicos do vírus e da doença. Essa pesquisa resultou em mais de 4.000 publicações, das quais apenas algumas das obras mais representativas puderam ser revisadas nesse artigo que apresentei para vocês. O aumento acentuado no entendimento do vírus e da doença em tão pouco tempo permitiu o desenvolvimento de testes de diagnóstico, modelos animais, antivirais, vacinas e medidas epidemiológicas e de controle de infecções que poderiam ser úteis em ensaios de controles randomizados se SARS retornar. E como de fato tudo indica que haverá de retornar. Preste atenção nessa parte aqui. As descobertas de que morcegos ferradura são o reservatório natural do vírus SARS, coronavírus, e que as civetas são animais mamíferos pequenos, como por exemplo o guaxinim, são muito consumidos na Ásia ali. Esses animais são o anfitrião da amplificação e destacam a importância da vida selvagem e da biossegurança em fazendas e mercados que podem servir como centros de amplificação para infecções emergentes. Se você não entendeu a linguagem técnica do artigo, eu vou traduzir para você. O que ele está dizendo aqui é que o coronavírus pode pode ter a sua causa e a potencialidade da sua disseminação por causa dos hábitos alimentares da China. E antes que você pense, se houver algum descendente de chinês assistindo o meu vídeo aqui, antes que você pense que eu quero fazer aqui uma caça às bruxas, vamos agora acabar com os chineses, não. O meu ponto é outro. É que nós vivemos uma patologia moral. Eu chamo de patologia moral, porque ao mesmo tempo que hoje as pessoas atacam sem nenhum respeito os valores bíblicos, religiosos, tradicionais, querem respeito para outros valores que deveriam ser questionados publicamente. Isso é um absurdo. Por exemplo, se alguém é chamado pelo governo para ocupar um cargo de presidência do órgão que controla as bolsas de estudo, e esse homem é cristão, criacionista, vários órgãos de imprensa, vários professores levantaram sua bandeira. Isso é uma ameaça para a ciência, colocar um criacionista religioso conservador num órgão tão importante como o da CAPES. Mas, curioso, será que se colocar um ateu contrário à Bíblia como presidente, aí tudo bem, ele vai ser isento? Perceberam a bipolaridade da coisa? Parece que assim, se a pessoa for religiosa, conservadora e acreditar na Bíblia, ele é um perigo, ele é anticientífico. Mas se ele for ateu, debochar da Bíblia e achar que religião é tudo bobeira e criar um ateísmo metodológico na sala dele, não, então esse homem é isento, ele faz ciência correta, esse pode ser o presidente e diretor da CAPES ou de qualquer outro órgão do governo.
Você percebeu? E você pode estar perguntando, mas o que tem esse exemplo que você está dando a ver com a questão do coronavírus? É que se hoje nós falarmos que, pelas bases bíblicas, está errado comer tudo que se come na China, que pelas bases bíblicas está errado permitir que os índios continuem tendo algumas práticas que eles têm, haverá de surgir muitos antropólogos e sociólogos dizendo esses crentes missionários querendo mudar a cultura indígena, não respeitando a antropologia dos índios, querendo colocar Bíblia nos índios, querendo colocar agora Bíblia na cultura da China. Devemos respeitar a cultura dos chineses. Se os chineses comem cachorro, comem vaca, comem qualquer coisa que eles quiserem, comem rato, deixe-os comer. Curioso, né? Com exceção do grupo dos veganos, que apregoam com força aí um vegetarianismo pela proteção dos animais, há um outro grupo que acha que a gente tem que respeitar a cultura alheia. Se eu chegar hoje para um chinês e falar que ele não deveria comer carne de porco, porque a Bíblia apresenta que isso é errado, não, você tem que respeitar a cultura do chinês. E a gente passa vistas grossas sobre muitas práticas da nossa sociedade que deveriam ser combatidas e questionadas com base numa visão mais conservadora de vida e de sociedade, e nós não fazemos isso. Aí vem um artigo científico e mostra que o coronavírus pode e tem influência direta naquilo que os chineses estão consumindo, comercializando e espalhando pelo mundo. Eu vou ler mais um pedaço do artigo aqui na página 683, para você ver que eu não estou exagerando no que eles dizem. Olha a parte do que eles dizem aqui. Olha como é que o artigo coloca como alerta. Os coronavírus estão bem conhecidos por sofrer recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos, ou seja, o vírus vai se modificando geneticamente. A presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS, coronavírus, em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade do ressurgimento do coronavírus e de outros vírus de animais ou de laboratórios e, portanto, a necessidade de uma preparação eficaz para isso é algo que não deve ser negligenciado ou ignorado. O artigo está falando que se nós não falarmos que é errado comer tudo que os chineses estão comendo e não levantarmos contra isso e não percebemos que alguns tipos de carne, de alimentos, são nocivos e que eles estão trazendo mutação genética em alguns vírus e que isto é uma bomba relógio, nós vamos pagar um alto preço. Agora eu posso contar um segredo para você? Esse artigo que eu acabei de ler e mostro de novo aqui, ele não foi publicado agora nesse surto. Ele foi publicado em 2007. Em 2007, já havia um artigo falando que se nós não levantássemos contra alguns hábitos de alimentação do sul da China, isto viraria uma pandemia, e uma epidemia e depois uma pandemia. Palavras que agora você conhece o significado porque estão aí nos jornais. Isto foi publicado em 2007. E o que as mídias fizeram? Nada. O que os cientistas, assim, de maneira mais popular, que escrevem para periódicos, falaram? Nada. O que as indústrias de alimentos falaram? Nada. Eu titubeei a falar de cientistas aqui, porque houve, a bem da verdade, alguns que tentaram alertar aqui, como esses que assinaram, inclusive vários deles chineses. Mas eu digo assim, a grande massa do mundo acadêmico não falou nada. Pelo contrário, eu vejo de novo nessa patologia moral, como eu expressei ao falar da sociedade moderna, às vezes um professor ridicularizando a Bíblia e gravando um vídeo com um baita de um charuto na boca. E falando, não, esse livro não é científico, não é para levar a Bíblia a sério. A Bíblia não é um livro que foi escrito com princípios científicos. E fumando um baita de um charuto aqui, primeiro que eu não sei o que é que o charuto ajuda num vídeo como esse. E segundo, que
99,9% dos artigos indexados, publicados sobre cânceres de pulmão e tudo mais, atribui uma relação tremenda, vetorial, entre a causa do hábito de fumar e aquilo ali. A poluição que o cigarro causa, como que o cigarro faz mal para a saúde. E agora, não só contentes em falar que a Bíblia é anticientífico e fumar, então fumar é científico? A pergunta que eu faço para alguns ateus que acusam a Bíblia de ser um livro pré-científico é científico o seu hábito de fumar? O seu hábito de fumar está corroborado pelas últimas publicações indexadas da ciência que você tão enaltece contra a Bíblia, que você tanto despreza? O seu hábito de fumar maconha e incentivar os seus alunos a fumarem maconha e querer brigar com o governo para deixar a maconha liberada, o hábito de fumar maconha está corroborado pelos artigos científicos? E não me venha com aquela ideia, não, mas a cannabis ela tem função medicinal. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando da cannabis como função medicinal. Eu estou falando fumar maconha como vício. Não estou falando de usar cannabis como fim medicinal. Estou falando de fumar maconha como vício, ficar doidão. Tá certo? É isso que eu estou falando. Liberar drogas. Esses hábitos que você tem perante os seus alunos, ao momento que você ridiculariza tanto a Bíblia por ser anticientífica ou pré-científica, esses seus hábitos de vida estão corroborados pelos artigos científicos? O seu hábito de beber sempre com seus alunos uma chopada depois da aula está corroborado pelo que a ciência tem dito a respeito dos malefícios que o álcool traz ao seu organismo? Então, por favor, não venha com essa patologia ridícula de criticar a Bíblia como sendo um livro não científico e, ao mesmo tempo, ter hábitos tão medievais como beber, fumar e incentivar o uso de drogas. Isso, para mim, é pré-científico. Isto é medieval. Isto é quase neolítico. Agora, curioso que o livro que muita gente chama de pré-científico já tinha alertado aos judeus a evitarem alguns alimentos, alguns comportamentos. Existe um debate muito grande até que ponto as leis kashrut são o nome que se dá em hebraico para as leis alimentares dos judeus e os hábitos alimentares. Até que ponto isso faria deles tão singulares no antigo mundo do Mediterrâneo ali, ou do Levante, ou eles eram apenas mais um grupo que seguia aquilo. É claro que eu não vou entrar no mérito da questão aqui, senão o vídeo ficará muito longo. Tem livros dos dois lados, a disputa é grande nesse sentido. Tem um livro, por exemplo, de MacDonald, o que os israelitas comiam. MacDonald ele é professor da Universidade de St. Andrews, e ele até desdenha que a Bíblia não é tudo aquilo em termos de alimentação, mas ao mesmo tempo você tem um outro livro publicado pela Universidade de Cambridge, de Hasenblum, onde ele fala da singularidade dos judeus em muitos hábitos alimentares que eles tinham. Eu sei que, por um lado, nós encontramos resquícios que os egípcios também evitavam comer a carne de porco, tinham a prática da circuncisão, mas ainda que seja assim, ainda que exista uma correspondência entre alguns hábitos israelitas, melhor dizendo, e os povos em redor, ainda assim nós temos algumas singularidades no povo hebreu que nós não encontramos em outros povos. Por exemplo, as leis de saúde, como estão reveladas na Bíblia, elas parecem ser algo vindo diretamente de Deus, e nós não temos, pelo menos, nenhuma outra menção da Bíblia de um povo, perdão, nós não temos nenhuma outra menção fora da Bíblia, de um povo que sistematizou tão detalhadamente leis de saúde, colocando a autoridade divina sobre aquilo. Isso nós não temos parâmetro na antiguidade, não temos. Os hebreus tinham. E eu fico me perguntando, quando eu leio, depois eu convido você, leia Levítico 11, quando fala sobre as leis de saúde, os animais que eles deveriam comer ou não comer, ele lá fala, não coma o morcego, não coma o réptil. E agora vem a ciência e fala que o morcego é causador do vírus, do coronavírus, porque está mutado e que realmente é uma carne que não deveríamos comer. Os répteis, nós temos artigos científicos falando como é que os répteis são os maiores propagadores de salmonela. O pessoal fala muito do ovo, mas os répteis. E como Deus, parece que antecedendo muitos artigos indexados, falou com os hebreus, olha, não comam a carne do porco, não comam o peixe que não tem escama, não coma isso, não coma aquilo.
E eu fico perguntando de onde os hebreus tirariam aquele conhecimento de leis de saúde. Eles não eram um povo tão avançado em termos de literatura, templos, como eram os gregos, os romanos, os babilônios. Jerusalém é uma cidade muito pequena em termos arquitetônicos, se comparada à Babilônia, ou a Persépolis, ou a Corchabad. Mesmo na época do Novo Testamento, Jerusalém era muito pequena se comparada a Atenas ou Roma. De onde então os hebreus tiraram? Método científico? Não, eles nem conheciam método científico. Experiência, tentativa e erro, laboratório? Não. Eles dizem de onde? De Deus. Eu quero ler para você aqui Deuteronômio capítulo 10, versículos 3 e 4. Moisés descrevendo de onde ele tirou aquelas leis que ele escreveu para o povo. Assim fiz uma arca coberta de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte, no meio do fogo. Depois, o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. Ali estão, como o Senhor me ordenou. E junto dessas tábuas, ele colocou também do lado de fora as leis que ele havia escrito mosaicas, que incluem as leis cerimoniais, que incluem as leis de saúde. E então? Curioso que Moisés, um homem que não tinha o conhecimento de coronavírus nem nada, já falava naquele tempo, segundo ele, orientado por Deus, que morcego não deveria ser comido. Agora, eu pergunto, você que acredita que a Bíblia é um livro pré-científico e, portanto, não merece a nossa atenção como acadêmicos. Será que não? Se nós aplicássemos para a China as leis de Levítico 11, talvez você não estaria preso na sua casa agora assistindo esse vídeo, estaria trabalhando normalmente. Talvez muitos dos cânceres que estamos lutando contra eles nem existiriam. Talvez muitos hospitais estariam vazios e o governo não estaria precisando abrir novos leitos, porque muitas das doenças são frutos apenas de hábitos de vida não saudáveis. Eu não vou aqui arriscar um número, porque seria muito ingênuo da minha parte, mas eu posso seguramente dizer que um grande percentual dos que estão internados nos cânceres, nos hospitais com os mais diversos tipos de cânceres, moléstias, estão ali por hábitos de vida não saudáveis. E muitos dos problemas que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, também se deram aos seus hábitos de vida não saudável. E eu quero terminar esse vídeo aqui dando um recado não apenas para aquele que descrê da Bíblia, mas para você que também acredita na Bíblia. Eu sei que comumente as pessoas dizem que Jesus considerou todas essas leis do Antigo Testamento ultrapassadas, Rodrigo. Não vem com papo de adventista para cá, não. Tem a história do lençol de Pedro lá, que Deus considerou limpas todas as coisas. Desculpe, com muito respeito, eu não vejo assim. Aliás, eu vou dar uma dica até para os próprios adventistas. A adventista que, para enaltecer os 10 mandamentos, fica pejorando a lei cerimonial. Veja que eu estou fazendo uma crítica para os de dentro. Fica pejorando a lei cerimonial como sendo uma lei de 2ª categoria. Não, essa lei que foi cravada na cruz é a lei de Moisés. É aquela lei que realmente era uma lei secundária, não era tão importante como os 10 mandamentos. Não, isso não é bíblico. A lei cerimonial, para começo de conversa, ela não findou na cruz. Ela apenas mudou os seus símbolos e a sua atenção. Eu explico. Hoje você não tem Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Uma lei cerimonial. Você não tem o batismo? O que é o batismo? Uma lei cerimonial. Ou seja, nós também temos leis cerimoniais depois da cruz. Então a lei cerimonial não acabou. A única diferença é que as leis cerimoniais antes da cruz tinham símbolos e direcionamentos que apontavam para o Cordeiro que haveria de vir. E as leis cerimoniais do Novo Testamento têm símbolos e direcionamento que apontam para o Cordeiro que já veio e voltará. Lembra a Santa Ceia? Comam desse pão, relembrando o meu sacrifício até que eu volte. Então é isso, a lei cerimonial ela continua em vigência no tempo da graça. Ela só mudou os símbolos, eu não mato hoje cordeiro mais, e o direcionamento. E, em segundo lugar, a lei cerimonial, ela tem um papel didático até superior, eu espero não ser chamado de herege por dizer isso,
um papel didático até superior aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos mostram o pecado. A lei cerimonial mostra a solução para o pecado. Porque os 10 mandamentos só dizem que é errado matar, roubar, adulterar, desonrar pai e mãe, etc. Mas os 10 mandamentos não mostram onde está a salvação. A lei cerimonial é que mostra o cordeiro morto pelo sacerdote, o sangue derramado. O fato de não podermos comer o sangue hoje, porque a vida está no sangue, e ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, está na lei cerimonial. Entendeu? Outra questão. Para você que diz, mas isso tudo é coisa do passado, são sombras, olha o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 23 em diante. Ele discute a questão da carne sacrificada a ídolos. E Paulo diz, se você for à casa de uma pessoa comer, não questione o que ele vai pôr à mesa, não. Mas se ele falar que aquilo foi sacrificado a ídolo, não coma. Por uma questão de consciência, sua e dele. Sabe por quê? Porque, isso depois você pode ler na sua Bíblia, está aqui, porque se você come sabendo que aquilo é algo sacrificado a um ídolo, aquela pessoa não vai entender a sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, o que Paulo quis dizer é o seguinte: os de fora conseguem até respeitar a minha diferença religiosa, mas eles não conseguem entender a minha incoerência religiosa. E aí o próprio Paulo fala, olha como é que ele termina isso aqui. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, para Paulo, comida e bebida também faziam parte da doutrina e do estilo de vida cristão após a cruz do Calvário. Veja bem, se Deus anulou todas as leis de saúde do Antigo Testamento, agora pode comer de tudo, não tem nada a ver mais, isso é bobagem de adventista, então por que ele fala que nós devemos comer ou beber para a glória de Deus? Então significa que existe uma forma de comer e beber que não é para a glória de Deus. E qual seria a forma de comer ou beber que não seria para a glória de Deus? Não seria talvez aquela em que eu desonro o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo? Eu sei que a exegese do texto é um pouco mais ampla do que leis de saúde, mas estão incluídas ali. E Paulo continua dizendo, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para não-judeus, nem para a igreja de Deus. Ou seja, se eu estou pregando sobre a Bíblia, sobre o discernimento do Espírito, e saio da igreja e tomo um copo de cerveja com os meus irmãos, porque hoje eu faço parte de um grupo de evangélicos mais descolado, que não é mais daquele jeito tradicional, que achava que bebida alcoólica era errado, será que eu estou dando um bom exemplo? Será que se eu como e bebo qualquer coisa de maneira indistinta, sem nenhuma regra, como se tudo fosse para a honra e glória de Deus, perceba, se eu como e bebo de qualquer coisa, como se tudo fosse para a honra e glória de Deus, que exemplo eu estou dando para o mundo? Se eu tenho uma Bíblia que eu digo acreditar nela, de Gênesis a Apocalipse, e essa Bíblia me diz que há alguns alimentos que eu não deveria comer, e eu como eu poderei evangelizar a China, que come de tudo? Como eu poderei dizer para eles que aquilo ali é errado? Os chineses precisam de salvação. E para mim, eles podem ser incluídos nisso que Paulo falou. Não sirvam de pedra de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Que pena. Em 2007, já haviam nos prevenido. Estamos apenas colhendo as consequências de nossa negligência às leis de saúde. Isso sim é algo a se pensar de maneira bíblica e também científica. Um grande abraço e se gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Um abraço.